E existe hoje muita confusão a respeito de batismo do Espírito Santo, principalmente por aqueles que pensam que batismo do Espírito significa alguma experiência de êxtase sobrenatural, que a pessoa sai fora de si, fala novas línguas e coisa desse tipo. Mas não é o que nós encontramos na Bíblia. O batismo do Espírito Santo aconteceu uma vez só, não repete. Ele aconteceu no dia de Pentecostes, quando todos aqueles que estavam reunidos no andar superior da casa receberam o Espírito Santo. Então o Espírito Santo encheu toda a casa, fala Atos 2:2. E encheu cada um individualmente, daqueles que estavam na casa, como fala o versículo 4 do mesmo capítulo de Atos 2. Línguas repartidas ali poderia significar o propósito de Deus de tornar tanto judeus como gentios um só povo em Cristo, enquanto que o fato de elas serem como de fogo, não fala que eram línguas de fogo, fala que eram línguas como de fogo. Isso é uma figura de juízo e nos lembra que a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmo 93:5. O fogo purifica, o fogo limpa, o fogo é o juízo de Deus. Isso se tornou evidente no julgamento de Ananias e Safira, em Atos 5. Deus eliminou da sua casa aquilo que era impuro. Algo similar também ao batismo do Espírito Santo aconteceu quando os gentios foram recebidos publicamente em Atos 10:44 e Atos 11:15. E é isso que se refere 1 Coríntios 12:13, quando foi dada a Paulo a revelação da verdade da igreja como sendo o corpo de Cristo. Uma vez tendo sido formada a igreja, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, o batismo do Espírito Santo já não se repete nos nossos dias. Os crentes agora são acrescentados à igreja, ao corpo de Cristo, à medida que cada um recebe o Espírito Santo individualmente, como consequência da sua fé em Cristo e na sua obra. Você lê isso em Efésios, capítulo 1, versículo 13. É o selo do Espírito que hoje nós recebemos quando cremos, não o batismo do Espírito, que esse aconteceu lá atrás, em Atos 2. É importante ressaltar que o Espírito Santo não é mais comunicado pela imposição de mãos, como nós vemos em alguns casos no livro de Atos. Além disso, mesmo na igreja primitiva, o Espírito Santo nem sempre foi comunicado desta forma. Por exemplo, Atos 10:44. Mas Deus usou esse meio em ocasiões especiais para evitar que na igreja existissem grupos e nacionalidades distintas, independentes uns dos outros. Cumpria-se assim João 11:52. Nós vemos isto quando os samaritanos são recebidos na igreja, Atos 8:17. O mesmo acontece quando Saulo de Tarso foi recebido, a fim de que pudesse reter a verdade de que os crentes em Cristo são um com Cristo, e para que pudesse se identificar com eles. Isso acontece em Atos 9, de 4 a 28. Nós vemos novamente isso acontecer quando alguns gentios que conheciam apenas o batismo de João foram recebidos e acrescentados também à igreja, que é o corpo de Cristo, em Atos 19, de 1 a 7. Portanto, todo esse falatório que existe hoje no pentecostalismo, dizendo que você precisa receber o Espírito Santo, você precisa ter uma experiência de êxtase mística, etc., isso não procede. A Bíblia deixa muito claro, essas ideias pentecostais surgiram no final do século XIX, começo do século XX, com um movimento que dá mais valor ao que as pessoas sentem do que a palavra de Deus. Mas não é isso que nós cremos na palavra de Deus. Nós não cremos nas emoções, nos sentimentos, porque emoções podem nos enganar. Basta você tomar uma droga, você vai ficar com êxtase tremendo. Isso não tem nada a ver com as coisas de Deus.